Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Visitarei minhas ovelhas, diz o Senhor, e suscitarei um pastor que as apacentará. Eu, o Senhor, serei o seu Deus. Amado irmão, amada irmã, hoje é dia 1º de agosto. Iniciamos com alegria o novo mês. Coloquemos esse mês que começa, as atividades, as coisas que iremos realizar nas mãos do Pai, para que em tudo busquemos a sua maior glória. E hoje também a nossa família redentorista, e podemos dizer que também a nossa paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, já que é conduzida pelos missionários redentoristas, está em festa, porque hoje nós celebramos o nosso fundador, Santo Afonso Maria de Ligório, bispo e doutor da Igreja. Peçamos a Santo Afonso, ele que buscou sempre viver esse amor profundo a Jesus, fazer do amor a Jesus o centro da sua vida, que possamos também eleger o Senhor como centro da nossa vida e nos colocar em seu seguimento. Hoje também é aniversário do nosso pároco, Padre Eduardo, então a nossa oração vai para ele também, para que o Senhor lhe conceda força e saúde. Rezemos a oração que a liturgia nos propõe. Ó Deus, que despertais continuamente em vossa Igreja novos exemplos de virtude, dai-nos seguir de tal modo os passos do Bispo Santo Afonso Maria de Ligório, em seu zelo pela salvação de todos, que alcancemos com ele o prêmio do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, vamos escutar com atenção a palavra que a liturgia nos propõe. Está em Mateus, capítulo 13, versículos de 54 a 58. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro, sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, hoje então celebramos o grande bispo e doutor da Igreja, Santo Afonso Maria de Ligório, uma personagem tão importante para a Igreja do século XVIII, mas que até hoje tem muito a dizer, muito a comunicar sobre a sua vida e o seu legado espiritual. Então, como a própria oração da coleta de hoje destaca, o que animou a vida de Santo Afonso, o que plasmou todas as suas decisões, foi justamente o zelo pela salvação das almas. Então, podemos dizer que Afonso empregou todos os meios, todos os recursos que ele tinha, e ele tinha muitos recursos, era um homem muito talentoso, com muitos dons, ele empregou todos esses dons a serviço da evangelização do povo. Então, nós vemos que, desde os inícios, quando ele ainda era um jovem advogado, a sua preocupação em servir os miseráveis do seu tempo, aqueles que se encontravam nos hospitais, aqueles que eram presos de guerra, aqueles que eram pobres e desprovidos dos recursos. Então, desde a juventude, Afonso tem essa sensibilidade para com o pequeno, para com o pobre. Tanto é que ele, então, passa do mundo das leis, do advogado das leis, para o advogado da salvação, se tornando padre, se tornando um dos maiores pregadores daquele tempo no reino de Nápoles. Embora Nápoles tivesse uma grande quantidade de padres, mas Afonso se destaca pelo seu zelo apostólico, pela sua criatividade missionária.
Em Nápoles ele cria as capelas do entardecer, que eram locais onde os pobres, os trabalhadores eram reunidos no entardecer para catequese, para instrução. Então, Afonso teve um trabalho muito profícuo na cidade de Nápoles, mas depois ele conhece um mundo ainda mais abandonado, que era o mundo da região rural do reino de Nápoles. Então ele percebe que o povo de Nápoles, embora carecendo de muitos recursos, ainda tinha muitos padres para o seu serviço. Mas o povo da zona rural não tinha absolutamente ninguém por eles. Então Afonso faz o grande sacrifício da sua vida, ele sai daquele mundo conhecido de Nápoles e se dedica integralmente à evangelização do povo da zona rural, fora dos grandes centros, daqueles que estavam na periferia. E para isso ele funda a Congregação dos Missionários Redentoristas, que tem como missão justamente continuar Cristo Redentor pregando a boa nova de Jesus, especialmente aos pobres e abandonados. Então, tudo que Afonso fez como padre, como pregador, como escritor, como pintor, como compositor, tudo isso ele fez em prol da salvação das almas, para que as grandes massas, aqueles que estavam tão distantes do tesouro da graça de Deus, pudessem então se beneficiar também e pudessem viver o apelo de santidade que o Senhor faz a todos. Depois Afonso é chamado para ser bispo e mesmo com a saúde frágil, debilitada, ele se torna um grande bispo, uma grande referência, um grande pastor para o povo da sua diocese. Então, nós vemos que Santo Afonso é uma figura completa, né? A sua vida é tão rica que não dá para a gente falar em poucos minutos. Mas ele foi um grande seguidor de Jesus e essa paixão por Jesus ele legou aos seus filhos, a nós missionários redentoristas, a paixão pelo Cristo Redentor, o desejo de levar a redenção abundante, onde ela é menos experimentada, onde ela é menos conhecida, especialmente naqueles que estão à margem, né? Então se alegre conosco nesse dia 1º de agosto, celebrando Santo Afonso, possamos pedir a Jesus que tenhamos também esse mesmo zelo apostólico, esse mesmo ardor em contribuir com a salvação do irmão, em contribuir com a salvação daqueles que Deus colocou aos nossos cuidados. Que Santo Afonso interceda por nós e que nosso Senhor conceda a graça de um santo dia. Amém.